Como é que vai ser o tiroteio aí nessa CPMI? Vai ser grande, viu? Vai ser um tiroteio grande, mas eu tenho muita segurança assim, da nossa possibilidade de apuração, viu, Nassif? Porque é uma CPI que não. A tese da oposição, ou a tese dos. Na verdade, não é uma CPI de governo e oposição, né? É uma CPI da democracia e da não democracia, né? E a tese dos antidemocráticos, eles não têm fôlego, né? Não tem como ir muito longe. É uma CPI que tende a fazer uma apuração que vai aprofundar, e eu espero que assim seja, para a gente chegar nos mandantes, né? Nos planejadores dos atos antidemocráticos. Para mim, isso é muito mais importante do que o 8 de janeiro. O 8 de janeiro mesmo é um evento, é um fato. Um fato que já tem muita gente presa, muita gente já virou réu, muita gente já está indiciada. Para nós, eu acho que o mais importante, e o Supremo já vem também fazendo isso, é a gente conseguir olhar todo o planejamento, né? Chamar algumas pessoas de autores intelectuais, eu acho que dá muita qualidade, né? Mas de mandantes do processo, né? Dos mandantes, dos iniciadores, o papel das plataformas digitais nesse processo todo. Acho que isso é o mais importante, que a gente pode usar os instrumentos que a CPI nos dá, né, de quebras de sigilo e de instrumentos de inquérito, para ajudar nessa apuração. Eu acho que é por aí que a gente precisa ir. Não é lugar de lacrar, né? Não é lugar de ficar fazendo espetáculo, é um lugar sério que a gente precisa investigar e ir mais fundo nisso tudo. Jandira, e os trabalhos da Polícia Federal? Vai ter interação ou eles continuam de um lado e a CPI do outro? Eu acho que nós devemos buscar interação com a CPI da Câmara Distrital, tem que buscar interação com o Supremo. Claro, tem coisas que correm em sigilo, tem que ver o que eles podem compartilhar. Da Polícia Federal e do Ministério Público Federal também. Né? Existem apurações acontecendo, a AGU também entrou com a ação civil pública. Então, todas as estruturas do Estado que estão na apuração, acho que nós devemos compartilhar para não ter por que partir do zero, já tem muita coisa em andamento. Né? E a gente pode ajudar a fazer crescer o bolo da investigação naquilo que já começou a ser batido. Né? A gente não vai partir do zero, tem muita coisa já em andamento. Jandira, quando teve a CPI do Covid lá, a gente viu a bancada bolsonarista criando narrativas, como se diz, com todo aquele discurso tonitruante e tudo. Essa CPI vai ter um condutor seguro aí, que é o senador da Bahia, lá, qual é o nome? O presidente? O presidente é deputado, é o Arthur Maia. Ah, Arthur Maia. É o Arthur Maia, é o deputado. O senador relator é a Elisiane Gama, né, a senadora. E o Arthur Maia... E tem o Cito Gomes de primeiro vice e botaram o Magno Malta de segundo vice, para não dar argumento da exclusão deste campo, né? Mas o Otto Alencar está onde? Tem a menor importância. Oi? O Otto Alencar está onde? O Otto Alencar, ele está na CPI, mas ele não é... Aliás, ele não ficou em nenhum cargo da CPI, na verdade. Né? Ele apenas dirigiu a instalação da CPI. Ah, tá. Que ele era o mais velho, então ele precisava instalar. E essa tática de criar balbúrdia, tudo, você acha que hoje a Câmara já está suficientemente escolada aí para impedir? Não, eles vão tentar, porque como eles não têm argumento, eles não têm muitos dados. Porque qual é a tese deles, Nassif? A tese deles é que a grande responsável pela confusão do dia 8 foi a omissão do governo Lula. Então, eles querem botar culpa no governo Lula, eles querem inventar infiltrados de esquerda como responsáveis pela quebradeira, eles querem apurar fatos antigos de quebra de patrimônio de movimentos sociais para tentar dar equidade aos dois processos e dizer que foi a omissão da polícia e a omissão do governo Lula e o GSI como responsáveis pelos atos. Né? Essa é a tese. Né? Que não tem fôlego, até porque os que se omitiram, o secretário de Segurança, o comandante do Exército, o outro tenente-coronel, esses todos já foram punidos, inclusive. Um deles está preso, o outro foi preso agora, o comandante já foi exonerado e estão todos em apuração, em investigação, estão todos aí. Né?
E, obviamente, que os omissos, agentes públicos omissos, nós também queremos punir. Mas nenhum deles é ligado ao governo Lula, exceto o exonerado do GSI, que, atordoado ali naquele processo, nós queremos entender o que aconteceu. Né? Fora isso, eram todos ligados, Anderson Torres, todos ligados ao bolsonarismo. Então, nós também queremos que esses aí sejam colocados na berlinda. Né? Isso aí, para nós, não é nenhum problema. Agora, é impressionante a quantidade de lumping aí, para usar o termo, de pessoal de interior, assim, aqueles arruaceiros de interior que foram convocados, né? Aliás, até para o indiciamento deles, até desperdício. Aí tem que pegar, como você diz, os financiadores, efetivamente. Claro. O que é aí, não sei se está correto, você tem os baderneiros, você tem os financiadores, cada qual Sim. na sua opinião aí, e acima deles você tem os que montaram a estratégia, né? Exatamente. É aí que eu acho que a gente tem que ir. É aí que tem que chegar. É aí. Inclusive, podemos chegar ao ex-presidente Bolsonaro, né? Porque é aí que ele está nesse circuito, é nesse bolo. E tem uma turma do entorno dele que são os primeiros que nós temos que começar a chamar, né? Braga Neto e tudo. Tem que chamar Anderson Torres, Mauro Cid, tantos outros, inclusive alguns do entorno dele. Eu não acho que nós temos que gerar crise militar nesse momento, não é o caso, não é? Muito menos os militares que estão na ativa e na instituição, nós temos que saber separar isso, né? Mas tem uma turma que era do entorno dele, que era militar e é militar, e que não tem muito jeito da gente não chamar, né? Sim. E que vai ser chamado. Só do Heleno deve ter uns, já não sei quantos requerimentos, né? Agora, há também um processo que a gente sabe que vai puxar um fio e vai aparecer outro novelo, né, Nassif? Veja, o Mauro Cid está envolvido em vários crimes. É muito difícil você puxar um fio do Mauro Cid e não aparecer crimes outros, de outros novelos que nós vamos saber que vão desenrolar. CPI, você sabe como começa, não sabe como termina, não é? Mas, necessariamente, ao puxar um fio, nós vamos puxar outros fios que virão junto. Né? Agora, eu acho que há uma questão aí da CPI que nós estamos estudando, né? Que é a presença de deputados que estão sendo investigados, deputados e senadores que estão sendo investigados estão na CPI. Né? Há deputado investigado que está na CPI, que está sendo investigado no mesmo inquérito no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos estudar isso, o que fazer com isto, porque eles vão ter acesso a provas, acesso a documentos, e eles são indiciados e podem vir a réus nesse processo. E aí, como é que faz? Eles vão ter acesso a provas, sendo eles réus nesse mesmo processo? Então, isso é uma coisa a se estudar, porque isso pode se transformar numa obstrução de justiça. Então, nós precisamos estudar o que fazer com isso. Como é que ele pode ser investigado e investigador ao mesmo tempo numa comissão parlamentar de inquérito?